Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre Roma, falando dessa vez do declínio do Império Romano. Roma teve por característica principal um poderoso exército, e esse poderoso exército acabou assumindo o poder político naquela civilização. Neste processo de expansão do exército, nós vamos ter também uma disputa constante pelo poder, que vai ser intensificada justamente porque governar Roma era simplesmente governar o mundo, e era um poder que todos queriam. E essas disputas constantes internas, aliadas a outros fatores externos, acabaram levando ao declínio do Império. Os motivos que levaram à queda do Império Romano, entre eles, os mais importantes estão a crise do escravismo. A estrutura econômica de Roma estava pautada no trabalho escravo. E para se conquistar escravos, Roma deveria estar em constante expansão. Acontece que há uma estagnação territorial de Roma. Por conta dessa estagnação territorial, não havia mais possibilidades de se conquistar novos escravos. E, consequentemente, isso ocasionava uma escassez do escravo, aumentando o preço do mesmo e, consequentemente, ruindo a estrutura econômica da sociedade. Isso levou muitos plebeus a saírem da cidade e ir para o campo, num êxodo urbano muito presente. Isso vai levando a uma mudança da estrutura econômica para uma ruralização da economia. E outros fatores importantes também estão as invasões bárbaras. As constantes invasões dos povos bárbaros tinham por característica principal levar a tirar o jugo romano deles e aí uma independência. E esses confrontos constantes com os bárbaros vão levar ao enfraquecimento do exército romano. Vai começar a aceitar estrangeiros no exército, e isso tudo começa a fazer com que o exército romano não seja mais um exército de Roma, mas um exército de mercenários, que lutava a partir de recursos que deveriam ser recebidos oriundos dessa atividade. Por conta disso, Roma começa a entrar num processo de declínio e também a mudança da estrutura mental de Roma. A ascensão do cristianismo modifica muito a forma de ver e de pensar dos próprios romanos, que vão levar a novas estruturas culturais. E por conta disso, a ascensão a partir do Edito de Milão, quando nós vamos ter a liberdade de culto à cristandade, que era perseguido desde os tempos de Nero, e depois o Edito Tessalônico, que vai permitir aos cristãos se associarem a Roma, formando agora a igreja oficial de Roma, a igreja romana, a igreja cristã romana. Tudo isso junto vai fazendo com que haja um processo de ruralização da economia, o êxodo urbano intensifica-se, os bárbaros começam a ocupar o Império Romano, a divisão do Império Romano em dois, feita por Constantino, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Nessa divisão dos dois impérios, nós acabamos tendo o enfraquecimento definitivo do Império do Ocidente, sendo derrotado e formando-se nessa região o feudalismo. O Império Romano do Oriente permanece, formando o que nós conhecemos como Império Bizantino, que permanecerá aí firme até a queda em 1453, quando nós temos o fim da Idade Média. Ok? Um abraço, até a próxima.